Negligencia os dons que a providência divina lhe outorgou,
continuidade no nosso aprendizado. Pedimos à espiritualidade que segue pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo qualquer tipo de perturbação alheia aos propósitos da reunião, alheia aos propósitos que nos trouxeram aqui mais uma vez, principalmente aqueles irmãos que nos distraem, desviam o nosso pensamento e nos afastam da concentração necessária no entendimento dos textos. E aos encarnados presentes, nós pedimos que se concentrem nas preces, nas orações, elevando o padrão vibratório para que possamos buscar uma comunhão mais sólida com os nossos irmãos no plano espiritual e assim criarmos uma corrente intensa de vibração, facilitando a fluidificação das águas que são aqui trazidas, facilitando o trabalho do passe curador, facilitando a administração dos medicamentos fluídicos e principalmente nos dando o conforto dessa casa, o conforto desse ambiente a que todos nós necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Antes de iniciarmos a palestra de hoje, eu quero reiterar aqui a importância de nos mantermos em oração a partir do momento que atravessamos aquela porta, até o momento que deixarmos essa casa, para que possamos ter o ambiente adequado para usufruirmos de todas as benesses que a espiritualidade se propõe a nos auxiliar. A conversa paralela, o desinteresse, a falta de concentração, tudo isso contribui para que o nosso tempo aqui seja em vão. E não é isso que buscamos. Muito pelo contrário, cada um de nós sempre deseja levar para casa mais do que trouxemos quando aqui chegamos. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Não deixemos a responsabilidade exclusiva aos espíritos, irmãos, do plano espiritual que nos assessoram. A nossa parte é muito importante. Nós não podemos nos esquecer disso. Muito bem. Hoje nós temos o prazer, a satisfação de receber aqui, mais uma vez, fazia muito tempo que não via um colega, professor também, professor Roberto, professor de filosofia,
paz. É uma alegria renovada estar aqui e compartilhar esse ambiente tão agradável dessa casa espírita, e seus mentores espirituais, toda essa equipe espiritual, como o Márcio disse. Então, é uma honra para mim poder partilhar e poder compartilhar com vocês algumas ideias, alguns conhecimentos dessa nossa tão linda e ainda tão desconhecida doutrina espírita. Mas eu queria começar, meus amigos, com o Evangelho de Jesus. Depois daqueles momentos tão difíceis do Calvário, depois da morte de Cristo, há nos Atos dos Apóstolos um acontecimento muito marcante. Dois jovens que iam de Jerusalém a Emaús, e eles então conversavam, quando de repente eles avistaram alguém que começou então a caminhar junto com eles. E eles puderam perceber naquele jovem, naquele que caminhava com eles, que ele tinha um verbo algo iluminado, e se encantaram com as palavras daquele homem. Foram caminhando até próximo a Emaús, e quando já estavam adentrando a cidade, um deles virou para aquele homem e disse: Senhor, fica conosco, porque a noite desce. Fica conosco, Senhor, porque a noite desce. E os evangelhos dizem que aquele que caminhava com aqueles jovens era justamente o Cristo ressurrecto e vivo. E o apelo daqueles jovens parece que a gente consegue ouvir até hoje, né? Senhor, fica conosco, a noite cai, a noite desce. Estamos vivendo um mundo que é um turbilhão de sentimentos, de emoções confusas, de sinais trocados, onde muitas vezes a criatura humana encontra-se desiludida, desesperada. Eu trabalho como professor e sou psicólogo também, e a gente tem observado muito como que a área da psicologia ela tem crescido, porque o ser humano ele nunca teve tanta comunicação, ele nunca teve tanto espaço de visibilidade, e ao mesmo tempo ele nunca foi tão infeliz quanto ele é hoje. Ele nunca se sentiu tão solitário quanto ele é hoje. E por que será que essas coisas todas acontecem, não? Porque diante de tantas tecnologias, diante de tantos confortos que hoje o mundo oferece, diante de tantos avanços na área médica, né, que tem prolongado a vida, que tem garantido tratamentos cada vez melhores, mas porque mesmo diante de tudo isso, a criatura humana, nós estamos tão isolados que nos sentimos tão solitários, porque perdemos os vínculos, porque não conseguimos mais sustentar as nossas relações. O que tem acontecido com a criatura humana? Perdemos o interesse de Deus. De alguma forma, nos encontramos tão inebriados com os divertimentos, tão fixados, tão viciados nessas informações rápidas de redes sociais, perdemos muito na qualidade dos nossos relacionamentos. Por isso, quando a gente vê um espaço como esse, uma assembleia como essa, um grupo de almas aqui reunidas, pessoas que buscam de alguma forma criar laços espirituais e fazer uma vibração para esse nosso mundo, poxa, isso é tão importante, né? Isso é tão bom, isso nos faz tão bem, essa ambiência, na verdade. Gostaria de contar uma história, eu já contei ela tantas vezes e eu peço perdão, mas faz tanto tempo que eu vim aqui da última vez, que mesmo acho que ninguém vai lembrar, mas é uma história que eu sempre conto nas casas espíritas que eu tenho a oportunidade de ir, porque ela é muito bonita e ela é muito simbólica disso que nós estamos falando. E olha que eu nem comecei o tema da noite. O Márcio, cara, ele me deu um prazo, ai meu Deus, ele vai ter para mesmo que me policiar, porque
de vídeo, não, o negócio dele era escrever. Ele escrevia artigos, os artigos dele eram sempre muito requisitados, e ele, como já tinha muitos anos de experiência, tinha uma rotina que era a seguinte: ele acordava pela manhã e na sua casa mesmo, onde ele morava, ele tinha um escritório, ele tem, né? Tinha lá o seu escritório, onde ele tinha mais ou menos a rotina comum, que era tomar o seu café, dirigir-se àquele seu escritório, sentar diante do seu computador e aí começar então a escrever um artigo para o jornal que iria sair no dia seguinte. Aquela atividade ele já desempenhava há muitos e muitos anos. Mas aquele dia foi especial. Porque ele acordou bem cedo, fez lá o seu café e tudo, dirigiu-se portando para a sua sala. Quando ele sentou para escrever, deu um branco nele. Um branco estranho, porque escrever para ele é igual comer um sanduíche, é uma coisa facílil, era uma coisa agradável, era uma coisa, né, muito simples. Mas deu um branco de uma tal forma que ele pensou: será que eu estou doente? O que está acontecendo comigo que eu não consigo saber o que eu vou falar aqui agora? O que eu vou escrever para as pessoas, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: ele começou a dedilhar ali algumas coisas, logo apagou e falou: não é nada disso. Poxa, o que está acontecendo comigo? Aí aconteceu uma coisa incrível. Ele tem uma filhinha de 5 anos. E a menina, de repente, adentrou-se na sala dele e disse assim: papai, o senhor ainda não saiu, que bom, eu estou com muita saudade, papai, vem brincar comigo, eu quero brincar com o senhor. Aí o pai olhou para a filhinha, né, e disse: filhinha, você sabe que nessa hora o papai está trabalhando, o papai tem que escrever, o papai está demorando aqui um pouco porque estou tentando colocar as ideias no lugar, o papai não pode, o papai está trabalhando agora. Aí ela botou a mãozinha na cintura e falou assim: papai, mas eu estou com tanta saudade, vem brincar comigo. Parece que ele sentiu o apelo, né? Poxa, minha filhinha pedindo a minha presença. E aí, naquele momento de confusão, ele tem uma mesa, né, com muitos papéis, recebe muitas correspondências e tal. E aconteceu que ele viu, numa daquelas correspondências, uma que tinha um mapa do mundo. Era uma espécie de uma revista que tinha o mapa mundi, né? O que ele fez? Ele pegou, tirou aquela parte da revista, o mapa mundi, pegou uma tesoura, cortou aquele mapa em vários e vários pedacinhos, que ele está criando ali, um quebra-cabeças, e deu para a filhinha, né? Ele disse assim para a filha: filhinha, olha só o que o papai está fazendo. O papai está destruindo o mundo. Olha só. Papai, é quebra-cabeça. Isso, filhinho. O negócio é o seguinte: eis aqui o meu desafio para você. Consertar o mundo. Vá lá para o seu quarto, conserte o mundo. E assim que você conseguir, volte que eu vou brincar para você. Crianças adoram ser desafiadas, né? Ainda mais nessa idade. Então ela pegou aqueles papeizinhos, saiu toda serelepe e tal. E o nosso amigo jornalista relaxou, pensou: bom, ela tem só 5 anos, ela nunca viu o mapa do mundo, não sabe, ela não vai conseguir, ela vai acabar se distraindo com outra coisa e tal. Muito bem, ele voltou a se concentrar, pensou, deu uma olhada em algumas coisas de assuntos daquele dia, começou de novo a escrever e nada.
pensando o mesmo que eu estou pensando. É concerto com S ou concerto com C? O que vocês acham? A gente pode entender o seguinte: é um concerto com S, com certeza, primeiro, não é? Mas para que nós possamos, nas palavras da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito da Verdade diz: homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam em um hino sagrado, estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Está lá, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente pode entender esse concerto das duas formas, tanto com S quanto com C. A temática que eu havia proposto para o Márcio tem tudo a ver com tudo que nós já dissemos: a vontade. Meus amigos, a doutrina espírita é de uma riqueza absolutamente imensa e ainda muito pouco efetivamente conhecida. Porque, não obstante a codificação a que tanto nos referimos, nos estudos, nas palestras, nós temos alguns clássicos dessa doutrina que são filósofos. É interessante porque eu sou professor de filosofia há quase 30 anos e cada vez mais que eu me aprofundei na história da filosofia, mais eu amei o Espiritismo, mais eu compreendi a ideia do Consolador prometido por Jesus, por conta de que na minha mente acadêmica, acostumado aos estudos da lógica, seria muito difícil para mim aceitar a chamada fé cega. Eu admiro e respeito muito aqueles que têm fé, Criador, mas eu sempre fui meio São Tomé, sempre fui meio Tomé. Então, eu precisava de alguma coisa que pudesse sustentar as minhas próprias dificuldades, os meus próprios medos e, ao mesmo tempo, também as minhas dúvidas. E vocês imaginem, estudando filosofia, a gente conhece tudo, desde os filósofos cristãos, as Ariários, como Santo Agostinho, mas também os pensadores pessimistas, nihilistas, ou seja, que negam que a vida tenha sentido, que a vida tenha significado. E aí, quando eu mergulho, eu nunca me esqueço disso. Quando eu era garoto, não faz muito tempo, um garotinho, mas quando eu era garoto, eu nunca me esqueço quando eu conheci o Livro dos Espíritos. E eu tinha tanto fascínio por conhecer aquela doutrina tão admirável, que alguns colegas meus me apresentaram, e esses colegas eram pessoas parecidas comigo, que gostavam do ensino acadêmico, aquela coisa toda. Eu não me esqueço que quando eu comecei a ler a introdução do Livro dos Espíritos, aquilo marcou a minha vida de uma forma. A introdução, nem entrei nas perguntas, eu fui só ver os prolegômenos, os famosos prolegômenos, do Livro dos Espíritos. E aquilo realmente inundou a minha alma de uma certeza da vida espiritual muito grande. A fé raciocinada, aquela lá do Evangelho, fé inabalável, somente aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como dizia, com o Espírito de Verdade, não é isso? Então aquilo me polarizou a alma. E é interessante porque aí a gente fala da codificação, mas aí o objeto que eu queria comentar com vocês hoje, Leon Denis. Leon Denis é um filósofo, meus amigos, tão desconhecido ainda, tão pouco estudado em nosso movimento, tão pouco assim falado, que nós precisamos resgatar. Ele escreveu um livro, escreveu vários, mas tem um livro dele chamado Depois da Morte, um tratado de imortalidade da alma, onde ele pega desde as civilizações mais antigas, mostrando como que a presença do mundo espiritual sempre se deu junto à criatura humana. Foi esse livro, Depois da Morte, que converteu uma das figuras mais importantes do espiritismo brasileiro em Eurípides Barçanufo.
Ele era um filósofo muito pessimista, muito de mal com a vida. Teve uma vida muito difícil, com muitas perturbações, e o pessimismo dele era extremo, porque ele disse que assim, nós seres humanos somos escravizados pela vontade. A nossa vida é um querer sufocante. A vontade é como a água do oceano. Quanto mais você bebe, mais seco você sente. É uma vontade que se apresenta desde o momento que a gente nasce. A gente já nasce o quê? Chorando. A gente já nasce o quê? Querendo sugar o peito da nossa mãe. A gente já nasce o quê? Todo ali precisando ser cuidado a cada instante. E à medida que nós vamos crescendo, essa vontade, ela vai se tornando cada vez mais insaciável. É um querer que torna realmente a nossa vida muito tormentosa e ao qual nunca nos satisfaz. É curioso isso. Schopenhauer dizia, somos escravizados por uma vontade que nunca termina e que por isso a nossa vida é sofrimento. É curioso porque, fazendo um paralelo disso com o budismo, por exemplo, no budismo há a afirmação de que a vida é sofrimento por conta do apego. Nós muitas vezes, somos. O que é a ideia de apego? E tem a ver com esse querer, com essa vontade. É porque muitas vezes nós queremos acreditar que temos um controle sobre as coisas, que podemos saber exatamente o que temos nas nossas mãos e que podemos confiar que aquilo vai permanecer conosco. E não é verdade. Por isso que Buda dizia, a vida é sofrimento, e como cessar o sofrimento? É preciso substituirmos esse querer por um não querer. Mas o que seria um não querer? Aí vou voltar lá no Leon Denis. No seu livro, O Eu do Ser Predestinador, Leon Denis destaca o seguinte: nós somos, de um lado, a persona. Na psicologia, o que é a persona? Isso relata a Grécia Antiga, é a máscara. Daí a palavra personalidade. Personalidade é aquilo que apresentamos para o mundo. A personalidade é essa nossa vida em que nós estamos muito preocupados, com todas as atividades, com todas as pessoas que queremos acreditar que a gente consegue manter, que a gente consegue ter controle sobre alguma coisa. Temos essa ilusão, por isso temos muito medo. A nossa persona é esse mecanismo de defesa. Eu me apresento de uma certa forma, eu preciso manter ali uma imagem para que as pessoas gostem de mim. A persona é aquilo em nós que permite que a gente saiba lidar com as nossas carências, com os nossos afetos. É aquilo que a gente tenta apresentar para que as pessoas gostem de nós. Mas tem um outro lado, Leonel, que é o mais importante de todos, que é o lado interior, que é o quê? Que é o nosso ser espiritual. E aí, do mesmo modo que o budismo prega a meditação, nós espíritas pregamos o quê? Na questão 919 de Livro dos Espíritos, quando o Espírito Santo diz: fazei como eu fazia quando estava aí. Todas as noites eu parava para pensar no meu dia e tudo aquilo que eu poderia ter feito. Sabe aquele auto-recolhimento? Sabe aquele Deus interno? Sabe aquele mestre interior? Essa é a meditação espírita. A meditação espírita é a prece. A meditação espírita é a reunião mediúnica, é o trabalho mediúnico, é o passe mediúnico, que é esse momento que nós vamos entrar em contato com o nosso eu divino, com a nossa realidade espiritual, onde aí nós vamos entender, vamos conseguir dimensionar por que nós estamos aqui em conselho e como podemos encontrar paz, encontrar serenidade, mesmo diante de uma vida às vezes tão cheia de desafios, tão cheia de infortúnios, não é? Então é essa vontade, que não é a vontade que Schopenhauer dizia, não é essa vontade
fazer um pouco mais, de trazer um pouco mais de Deus para as nossas vidas. E os amigos, acho que vão concordar comigo, não tem feito falta Deus nas nossas vidas. Mas de que Deus estamos nos referindo? Qual Deus efetivamente importa, meus amigos? Há pessoas nesse mundo, sem nenhuma censura da minha parte, cada um tem a sua própria jornada nessa vida, mas há pessoas que colocam Deus em todo lugar, falam o nome de Deus, escrevem Deus, colocam Deus na camisa, mas não vivem Deus deles. Há pessoas que fazem barganha com Deus, pedem a Deus um monte de coisas, se ligam a Deus, se conectam a Deus nesse sentido. Deus vai me prover, Deus vai me ajudar, Deus olha para mim. Não tem uma visão de humanidade. Colocam Deus como se fosse uma coisa muito pessoal. E outra, faz cobranças a Deus. Ó Deus, por que tudo acontece comigo? Ah Deus, mas que coisa é essa? Por que o jardim do meu vizinho é mais verde que o meu? Porque a própria ideia de Deus é uma ideia que no Espiritismo a gente tem de uma maneira muito bonita. Agostinho, o grande Agostinho de Hipona, dizia: se tu me perguntas o que Deus é, eu não sei. Se tu não me perguntas, eu sei. Amarás o Senhor teu Deus em espírito e verdade. Deus é amor, sabe o Evangelho dele. Então Deus é essa providência divina. E na doutrina espírita nós temos essa coisa abençoada chamada reencarnação, que é a justiça de Deus sobre todos os pontos de vista. Sem a reencarnação tudo ficaria absurdo. Teríamos efetivamente um Deus passional, teríamos efetivamente uma série de injustiças, poderíamos realmente reclamar. Por que o filho da minha amiga é saudável? Porque o meu filho, eu vivo com esse desafio de um organismo tão delicado. Deus tem preferências? Alguns vão dizer: não, mas é porque Deus pede esforços a quem Ele ama. Ah, então Deus ama mais esse que ama aquele? Não, Deus não ama, mas esse que é aquele. Deus não é um ser passional. Deus, esse Pai Criador, nós o conhecemos pela sua criação, pela harmonia e pela reencarnação, pelas vidas sucessivas. Nós vamos entendendo que nós somos esses seres espíritos, esses caminhantes das estrelas, né? Que vamos burilando, que vamos. E à medida que nós vamos entendendo isso, à medida que nós vamos entendendo todos esses aprendizados, nós vamos conseguindo ter menos raiva, menos, no sentido, parece menos inconformados, não é verdade? Daí a ideia de que o Espiritismo é realmente esse consolador tão grande nas nossas vidas. Então, uma vontade, meus amigos, se direcione para Deus. Uma vontade de viver essa fé em plenitude, em espírito e em verdade. E eu queria, nesse término aqui, ainda fazer uma comparação a todos os filhos, meus amigos. Eu sou professor de meninos desde os 11 anos até os já bem crescidinhos, que a gente tem percebido, né? Que hoje no mundo fala-se muito, não, tem que dar liberdade para eles fazerem escolhas. Calma. Uma das maiores bênçãos que a gente pode fazer para os nossos filhos é a evangelização. Desde a infância, passando pela mocidade, tentar trazê-los, tentar fazer eles conhecer essa fé tão bonita que é o Espiritismo, para que eles consigam, adquirindo essa substância, transitar por essa vida com um pouco mais de suavidade. Como tem feito falta essa suavidade nos dias atuais? Como tenho visto jovens acudidos? Como tenho visto
vez mais a dificuldade que eles sentem de concentrar-se, de estabelecer metas. Daí, se nós temos esse tesouro, né? Como aquela história para a gente encerrar, aquela famosa história contada pelo Chico, né? Esse tesouro que é o Evangelho. Quando alguém falou para ele, né? Mas Chico, como chegar ao reino dos céus? Aí o Chico falou, eu tenho aqui para você o mapa desse tesouro. E aí Chico deu, então, para ele o Evangelho. Aqui está o mapa, é só você seguir e você vai encontrar os tesouros da vida eterna. Então, com essa simples mensagem, esse barulhinho tão gostoso de chuva, e agradecendo imensamente a presença de todos aqui, que são verdadeiros heróis, né? Todos aqui, porque uma noite dessa convida a gente a o quê, né? A uma caminha, não é? Um edredomzinho lá gostoso, e vocês estão compartilhando essas pequenas e sinceras palavras comigo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, me sinto confortável e muito abençoado em estar aqui nesse momento. Que Deus abençoe a todos. Tenho certeza que todos vocês apreciaram bastante a mensagem que o Roberto, né, deixou muito claro aí, de forma totalmente didática, né, o significado da vontade, a força da vontade. É uma dádiva, é uma dádiva. Termos vontade é uma dádiva. Todos nós temos apenas que direcionar, potencializar quando necessário e dar um norte para essa vontade. Muitas vezes, o que temos visto aí nos últimos anos, principalmente, é a falta da direção para essa vontade. Então, é onde ele até enumerou, né, alguns dos problemas que a sociedade vem passando de uma maneira geral. Não só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E tocou aí um ponto muito importante, que é a importância da evangelização. A evangelização é, sem dúvida alguma, um alicerce muito sólido. Não podemos nos furtar a essa responsabilidade. A evangelização tem que acontecer. O culto no lar tem que acontecer. A instrução, o aprendizado, ele é continuado. Nós temos sempre que entender isso. Muito bem. Eu espero, o mais breve possível, termos o... Não demorar mais tanto, não. um prazer aqui novamente. Muito obrigado. E antes de passarmos para o trabalho do passe, eu quero reforçar aqui àqueles que receberam o convite para o evento no dia 29, precisam dar a resposta lá onde receberam o convite. E receber o convite precisa ter um retorno. Eu vou, eu não vou, para nós dimensionarmos o evento. Né, Fernando?
corações.